Olá pessoal, nós vimos na aula passada sobre o assunto multiplicação de matrizes, também conhecida como produto de matrizes. A aula de hoje tem relação com matrizes inversas. Vou explicar daqui a pouco o que vem a ser matrizes inversas, mas é o seguinte, para chegar nesse assunto, vamos relembrar aqui a ideia de produto de matrizes. Vamos multiplicar aqui a matriz, A vezes B. Então está aqui a matriz A, de elementos 5, 1, 8 e 2, e aqui a matriz B de elementos 3, menos 5, 0 e 2. Vamos à multiplicação aqui. Vamos obedecer cada item. Item A, A vezes B. Item B pede para calcular a matriz B vezes A. Vamos à matriz A vezes B primeiro aqui, né? 5, 1, 8 e 2. Esta aqui é a matriz A, vezes a matriz B, que é 3, menos 5, 0 e 2. Lembrando que é o seguinte, essa representação, se eu vou representar a matriz por uma parênteses ou por um colchete, independe, né? É a mesma matriz, só a maneira de representar que é diferente, né? Então eu posso usar aqui ou um parênteses ou um colchete para representar uma matriz. Então vamos ao produto aqui de A vezes B. Lembrando você que eu multiplico linha vezes coluna. Então aqui, o que eu tenho? A matriz A vezes B vai ser igual a 5 vezes 3 mais 1 vezes 0. Aqui, linha vezes a outra coluna. Então eu tenho aqui, 5 vezes o menos 5, mais, esse mais aqui faz parte da expressão, sempre, 1 vezes 2. Fechei aqui, perceba que essa linha eu multipliquei já por todas as colunas que existiam. E agora aqui embaixo, linha vezes coluna. Então eu tenho aqui 8 vezes 3 mais 2 vezes 0. E para finalizar, linha vezes coluna. 8 vezes menos 5 mais 2 vezes 2. E agora é a obtenção do resultado. Então aqui, 5 vezes 3, 15. E 1 vezes 0, lembrando que aqui vai dar 0 na conta. Desta forma, A vezes B, nós descobrimos que o primeiro elemento vai ser 15. Aqui, 5 vezes menos 5 é menos 25. E 1 vezes 2 é 2. Então, menos 25 com 2 é menos 23. Aqui embaixo, né? 8 vezes 3, 8, 16, 24. E 2 vezes 0 é 0. Então, o resultado aqui vai ser 24. Na segunda linha, primeira coluna. E agora, para finalizar, segunda linha, segunda coluna, nós vamos ter qual resultado? 8 vezes menos 5 é menos 40. E 2 vezes 2 é 4. Então, menos 40 operado com 4 é menos 36. Então, está aqui o resultado do produto da matriz A vezes a matriz B. Então, perceba aqui, vamos só memorizar. 15, menos 23, 24 e menos 36. Vamos verificar aqui agora se o produto B vezes A vai dar o mesmo resultado. Porque com operações com números, a comutatividade ela é válida, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 5 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 5. Com matrizes, foi explicado na aula passada que não é a mesma coisa, né? Nem sempre vai dar o mesmo resultado. Mas vamos verificar bem aqui. B vezes A agora, né? Então, a matriz B, ela é composta pelos elementos 3, menos 5, 0 e 2. E a matriz A, ela é composta pelos números 5, 1, 8 e 2. Então é o seguinte, a ordem que for solicitado é a ordem que você tem que escrever a operação. Então, se é B vezes A, primeiramente tem que ficar a matriz B e, em segundo lugar, a matriz A. Então, vamos multiplicar aqui agora, linha vezes coluna. Então, aqui fica 3 vezes 5 mais o menos 5 vezes 8.
linha, novamente, vezes a outra coluna. 3 vezes 1 mais o menos 5 vezes o 2. Fechei aqui. Novamente aqui, ó, linha vezes esta coluna. Então, ficamos com 0 vezes 5 mais 2 vezes 8. E para finalizar, ó, esta linha vezes esta coluna. 0 vezes 1 mais 2 vezes 2. E agora vamos ao resultado. Matriz B vezes a matriz A vai ser igual. Então, olha só, 3 vezes 5, 15. Aí, ó, menos 5 vezes 8. Vamos botar bem aqui devagar, né? 15 menos 40. Aqui embaixo, 5 vezes 0, todo número vezes 0 é 0. E 2 vezes 8 é 16. Então, fica 0 mais 16. A primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 1 é 3. E menos 5 vezes 2 é menos 10. E aqui, ó, 0 vezes 1, qualquer número vezes 0 é 0. Nós temos então aqui 0 mais 4. E agora vamos ao resultado final. Menos 15 com 40 15 com menos 40 é menos 25. 0 com 16 é 16. 3 menos 10 é menos 7. E aqui o resultado é 4. Então, aqui, ó, esse é o resultado da matriz B vezes A. Então, vamos comparar os resultados aqui, ó. Olha só, A vezes B, olha o resultado, 15 menos 23, 24 menos 36. E B vezes A, menos 25, menos 7, 16 e 4. Perceba que não houve nenhum resultado, nenhum elemento aqui em comum, né? Então, ó, a multiplicação de matrizes A vezes B não deu o mesmo resultado de B vezes A, embora nós usamos a mesma matriz. Agora vamos verificar bem aqui, ó, o produto A vezes C. Então aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou representar aqui a matriz A. Vamos lembrar lá em cima aqui quem é a matriz A. Olha só, a matriz A tem elementos 5, 1, 8 e 2. Então vou representar bem aqui, tá? E a matriz C agora? A matriz C vai ter alguns elementos em forma de fração, olha. 1, menos meio, menos 4 e 5 sobre 2. Então, vamos reproduzir bem aqui. 1, menos meio, menos 4 e 5 sobre 2. Embora envolva fração, mas a ideia de multiplicação de matrizes é a mesma, tá? Então, é só, eu vou multiplicar linha vezes coluna. Vamos fazer esse cálculo bem aqui embaixo para poder passar para a linha aqui ao lado. Então, olha só, 5 vezes 1 mais 1 vezes menos 4. Linha vezes a outra coluna agora. 5 vezes menos meio. Mais 1 vezes 5 sobre 2. Agora aqui, ó, a segunda linha vezes as colunas. Ó. 8 e 2. 1 e menos 4. 8 vezes 1 mais 2 vezes o menos 4. E agora, para finalizar essa parte, nessa etapa, nós temos aqui essa linha vezes essa segunda coluna. 8 vezes o menos meio mais o 2 vezes 5 sobre 2. E agora vamos aqui representar o resultado, né? Vamos caminhar na direção de obter esse resultado aí. A vezes C vai ser igual, olha só, 5 vezes 1 é 5. E ó, 1 vezes menos 4 é menos 4. Aqui embaixo, ó, segunda linha, primeira coluna, 8 vezes 1 é 2.
E 2 vezes 4, 2 vezes menos 4 é menos 8. Aqui, ó, 5 vezes menos meio vai ficar assim, em forma de fração, ó, menos 5 sobre 2. E 1 vezes 5 sobre 2 vai ficar 5 sobre 2. E aqui para finalizar, ó, 8 vezes o meio é a metade do 8, vai ser, ó, 4. Como está negativo, vai ser menos 4. E aqui, ó, 2 vezes 5 sobre 2. Ó. Perceba que aqui nós temos uma fração, ó, e eu posso simplificar 2 com 2. Então, o resultado vai ser apenas 5. E para finalizar agora aqui, vamos obter o resultado. Olha só, A vezes C vai ser igual a 5 menos 4 é 1. 8 menos 8 é 0. Menos 5 sobre 2 com mais 5 sobre 2 também resulta em 0. Né? Todo número que ele está subtraído dele mesmo vai dar 0. Então, menos 4 com 5 deu 1. Perceba bem aqui, ó, que eu multiplicando a matriz A vezes a matriz C, o resultado deu esse aqui, 1, 0, 0 e 1. Essa aqui, lembrando você, é a matriz identidade. Então, é o seguinte, ó, toda vez que eu multiplicar duas matrizes e o resultado for a matriz identidade, eu digo que essas matrizes são inversas, tá? Então, ó, faça o teste aqui, ó, agora multiplique a matriz C vezes A e o resultado certamente dará também a matriz identidade, tá? Então, faça o teste aí, você já sabe que C vezes A, ó, vai ser igual a 1, 0, 0 e 1. Então, faça o teste aí como exercício e verifique esse resultado aí. Ó. Pegue o exemplo do vídeo que eu expliquei agora e tente obter esse resultado. Que vem a ser a matriz inversa. Olha só, dada uma matriz A, que ela é quadrada, ou seja, lembrando você o que é uma matriz quadrada, né? Ela vai ter mesmo número de linhas e colunas. Então, a ordem é 2 por 2, é 3 por 3, 4 por 4, não é isso? Chama-se inversa da matriz, né, caso exista, a matriz que a gente vai representar por esse símbolo bem aqui. Ó. A matriz C eu posso representar assim também, como sendo o Azinho elevado a menos 1. Ele vai indicar a inversa da matriz fornecida. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma matriz B. Então, a inversa da matriz B eu vou representar pela mesma letra com um sinal como se fosse um expoente negativo. A inversa da matriz D de dado, eu vou representar a mesma letra e esse símbolo bem aqui. Então, isto aqui é uma representação da chamada matriz inversa. Então, como é que eu sei que a matriz é inversa ou não? Eu multiplicando a matriz original com a sua inversa, o resultado vai dar a matriz identidade, que é essa que eu expliquei agora aqui, 1, 0, 0 e 1. Certo? Então, toda vez que eu multiplicar uma matriz vezes a outra e o resultado for a identidade, eu digo que essas matrizes são inversas, tá? Então, olha só, vamos verificar como exemplo, ó. Verifique se essas matrizes são inversas. Então, para eu saber se elas são inversas ou não, eu vou multiplicá-las. Se o resultado for a matriz identidade, sim, elas são inversas. E se o resultado não for a matriz identidade, não, elas não são inversas. Então, vamos verificar aqui, né? Eu vou reproduzir, ó, 2, 3, 4 e 5. Vezes 0, 2, menos 1 e 3. Então, eu vou multiplicar. Multiplicação de matrizes é isso, ó. Linha vezes coluna. Então, olha só. 2 vezes 3... Perdão, 2 vezes 0, né? E 3 vezes menos 1. Aqui de novo, ó, linha vezes coluna. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Fechei aqui. Linha vezes primeira coluna. 4 vezes 0 mais
5 vezes o menos 1. Então tá aqui, ó, 4 vezes 0, 5 vezes o menos 1. E para finalizar, ó, esta linha vezes esta coluna, 4 vezes 2 e 5 vezes 3. E agora vamos ao resultado. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 3 vezes menos 1, aqui eu vou expressar aqui m vezes n, que é as matrizes m vezes a matriz n. Então, aqui o resultado vai ser menos 3, no primeiro elemento, né? Aqui vai dar 0, 3 vezes menos 1 é menos 3. Ó, novamente aqui, ó, 4 vezes 0 é 0. Então, sobrou aqui o menos 5. Já dá para perceber que o resultado não foi a matriz identidade, né? Aqui deveria dar 1, né? Então, essas matrizes já sabemos que elas não são inversas, mas vamos continuar aqui o resultado. Ó. 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9, 13. Aqui, né? 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 3 é 15. 8 com 15 é 23. Então, perceba que deu bem diferente da matriz identidade, nenhum valor semelhante à matriz identidade. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, a matriz M com esses elementos e a matriz N com esses elementos não são inversas, tá? Novamente, ó, vamos verificar se essa matriz aqui no item B, se elas são inversas. Então, eu multiplicando a matriz P vezes a matriz Q, se o resultado for a matriz identidade, ou seja, se o resultado for dessa forma bem aqui, ó, 1, 0, 0 e 1, então eu digo que elas são inversas, tá? Vamos verificar aqui? Então, eu vou representar novamente aqui, ó, 1, 3, 0 e 2. E a matriz Q, 1, menos 3 sobre 2, 0 e 1 sobre 2. E agora eu vou multiplicar como nós aprendemos já o produto de matrizes. Ó. Linha vezes coluna. Então, aqui multiplicamos 1 vezes 1 e 3 vezes 0. Vamos fechar aqui o parênteses e representar. P vezes o Q. Agora aqui novamente, ó, linha vezes essa outra coluna aqui, ó. Fica 1 vezes menos 3 sobre 2, mais 3 vezes o meio. Então aqui, ó, 1 vezes menos 3 sobre 2 e 3 vezes o meio. E agora aqui, ó, a primeira linha eu já multipliquei por todas as colunas possíveis. Agora, ó, vai ser aqui a segunda linha. 0 e 2 vezes 1 e 0. Então, 0 vezes 1 mais 2 vezes 0. E aqui, ó, a linha vezes coluna para finalizar. 0 vezes menos 3 sobre 2, aqui, né? E agora 2 vezes meio. Toda vez que você for representar multiplicação com número negativo, coloque um parênteses que é para facilitar, para evitar você ser induzido ao erro. Então, às vezes, acaba acontecendo algum tipo de esquecimento, alguma confusão por causa das regras de sinal. Então, aqui, ó, vamos ao resultado, né? Matriz P vezes Q, o resultado. Olha só, aqui, né? 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 0, como já vimos, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, o resultado final aqui é 1. Olha, está ficando semelhante aqui à matriz identidade, né? Vamos verificar agora aqui, ó, tem que todos os elementos serem iguais a esses daqui. Aqui o primeiro elemento era 1, resultamos em 1. Tem que aqui o segundo caso, ó, a primeira linha, a segunda coluna tem que dar 0, né? Então, vamos verificar bem aqui, ó. 1 vezes menos 3 sobre 2. O resultado aqui, ó, é menos 3 sobre 2. Mas, olha só, 3 vezes meio é 3 sobre 2. Aqui nem precisa ser muito bom de cálculo para perceber, ó, seja lá quanto for o resultado dessa fração, ó, esse número negativo operado com o mesmo número positivo vai dar 0 na conta aí, né? Então, aqui, ó, aqui esse item, primeira linha, segunda linha,
Primeira coluna, ó, 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 0 é 0. Então, perceba bem aqui, ó, que esse resultado aqui é 0. Está ficando semelhante à matriz de identidade, né? E agora, para finalizar, ó, o 0 vezes qualquer número é 0. E eu tenho aqui, né, 2 sobre 2. Então, vamos obter aqui o resultado final. Ó, aqui é 1, já sabia, né? 0, ok. Então, olha só, menos 3 sobre 2, operado com mais 3 sobre 2, o resultado aqui é 0. E olha, 2 sobre 2, nós temos uma fração, né? Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, ó, o produto aqui, ó, da matriz P, que é formado pelos elementos 1, 3, 0 e 2, com a matriz Q, que é 1, menos 3 sobre 2, 0 e meio, o resultado dessa multiplicação gerou a matriz identidade. Então é o seguinte, ó, essas matrizes P e Q, nesse contexto, são matrizes inversas, tá? Então a aula de hoje é isso. Como tarefa para a semana, eu deixo isso aqui, ó. Verifique se essas matrizes são inversas. Então, matriz aqui, né? R de elementos 1, 2, menos 2 e 1. E a matriz S, que é de elementos 0, 3, 2 e 5. Você vai fazer uma multiplicação entre elas. Se o resultado for a matriz de identidade, elas são inversas. E se o resultado não for a matriz de identidade, elas não são inversas. Então, uma observação bem aqui. Essa é a tarefa 1 da semana. É importante você notar que nem sempre uma matriz quadrada é inversível. Então, nem toda matriz possui inversa, né? Quando uma matriz não admite inversa, nós dizemos que ela é uma matriz singular. Então, observação interessante, nem toda matriz vai possuir inversa. Tarefa da semana 2, você vai pesquisar e escrever no caderno como calcular a inversa de uma matriz de ordem 2, né? E dê exemplo do cálculo. A questão é a seguinte, ó, na aula de hoje, nós fomos testar se as matrizes são inversas ou não. E aqui nessa tarefa você vai pesquisar como obter a inversa de uma matriz fornecida. Então aqui, por exemplo, ó, no item A, nós verificamos que as matrizes M e N não são inversas, né? No entanto, qual seria a inversa da matriz M, então? Se é que existe. E qual seria a inversa da matriz N? Qual seria a matriz que eu multiplicando aqui por M daria esse resultado aqui, né? Nós vimos que essas duas não são inversas entre si. Mas será que existe a inversa de M e a inversa de N? Então, tem um método de você descobrir se existe e identificar qual é a matriz. Então, por meio de um cálculo matemático, você vai obter aí a inversa de uma matriz. Então, lembrando, tarefa 1, verifique se são inversas. Tarefa 2, pesquise e escreva no caderno sobre como calcular a matriz de ordem 2 por 2. Eu especifiquei aqui a ordem de ser 2 por 2 porque as matrizes quadradas, até de ordem 3 por 3, né, que tem 3 linhas e 3 colunas, elas também possuem inversas. Só que o trabalho que vai dar para calcular é muito grande. Então, a gente vai estar trabalhando apenas com a matriz de ordem 2 por 2 para a obtenção da inversa. Então, gente, a aula de hoje é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.